Olá, tudo bem? Nessa semana nós vamos finalizar a sequência de atividades a respeito do gênero textual artigo de opinião, focando particularmente ainda, como desde a semana passada, na questão controversa, na questão polêmica. Porém, nesta semana nós vamos ler dois textos que estão presentes no caderno Trilhas de Aprendizagem, cujo tema são a cidade de São Paulo. Estes dois textos, tanto o primeiro texto, que é do Marcelo Rubens Paiva, quanto o segundo texto, que é do Ferrez, são textos produzidos no ano de 2004, por conta da comemoração dos 450 anos da cidade de São Paulo. Em 2004, por conta dessa data, dos 450 anos, houve uma série de comemorações, de eventos e de debates sobre a cidade de São Paulo. Que São Paulo era essa que havia entrado no século XXI. E aqui nós vamos ler, eu vou ler junto com vocês, nós vamos ver os dois pontos de vista, presentes nesses textos aí. O primeiro texto nós vamos apreciar aqui do escritor Marcelo Rubens Paiva, cujo título é Eu Amo Essa Cidade. Esse tema foi proposto pelo jornal Folha de São Paulo na época e saiu na seção de tendências e debates. Então a pergunta que a Folha fazia para os escritores era a seguinte: é bom morar em São Paulo? Aí o Marcelo Rubens Paiva respondeu desta maneira: eu amo São Paulo. Nasci aqui, quando ela ainda era uma fria cidade organizada. O centro era no centro. Nos bairros as pessoas moravam, provinciana, de muitas casas com quintais. Sua noite era do silêncio, quando havia mais praças do que avenidas e aos fins de semana não havia o que fazer. Já morei em outras cidades, até na mais linda de todas, o Rio de Janeiro. Mas sempre volto, pior, com saudades. Como escritor, eu poderia morar em qualquer canto bucólico. Canto bucólico em qualquer canto, lugar que tem muito contato com a natureza, tá? Em qualquer canto bucólico do mundo. Escrever diante de uma paisagem deslumbrante. Mas e se o computador der pau? Quem conserta? E se der fome à noite, quem entrega comida? E se eu quiser pesquisar algo na biblioteca, terá alguma completa por perto? E se eu quiser relaxar e ver um filme de arte, terá algum cinema na região? E se eu quiser me inspirar e assistir a uma peça do Antunes, que é um famoso dramaturgo aqui de São Paulo, tá? Aliás, do Brasil, E se eu quiser voar e participar do Teatro Ritual de Zé Celso? E se eu quiser dançar um determinado estilo? E onde estarão os amigos de todas as partes do Brasil? E uma padoca aberta de madrugada? Quando bater a insônia? E uma festa maluca que começa às 2 num galpão abandonado? E quando trouxerem uma exposição sobre a China, ela estará por perto? E haverá uma feira de livros com todas as editoras representadas? E se eu estiver duro, terá uma peça do Mário Bortolotto custando R$1 ou um Shakespeare grátis no Teatro do SESI? E cursos grátis no SESC? Quem decide se mudar de São Paulo deve abrir mão de tudo isso. Aqui a gente já percebe qual que é a posição do escritor aí a respeito da cidade de São Paulo, Aliás, no título já dá para perceber. Olha o dilema. Uma vez morando nela, consegue se livrar do que faz bem à alma? Há qualidade de vida nesse paradoxo? Quer dizer, nessa contradição? Há também estresse em tantos serviços. É desesperador ter uma paisagem deslumbrante, mas o computador não ter conserto. São Paulo é o mundo entre seus rios. Não existe nada igual. É única e essencial. Nas calçadas não se estranha um negro de mãos dadas com uma loira, um japonês gordo jogando dominó com um cego, um português rindo da piada de um italiano, um índio executivo de terno e gravata falando ao celular,
um árabe beijando um judeu, punks, lésbicas bebendo cerveja, um camelô lendo Dostoiévski, Hare Krishnas paquerando patricinhas no farol, um anão carregando um trombone, um malabarista cuspindo fogo, desempregados vendendo canetas coreanas. São Paulo é sua gente. Em muitos bairros ainda se diz afetuosamente bom dia às manhãs. Um café com leite se chama média. O pão é crocante e feito na hora. O sol nem nasceu. Gente voltando da balada é servida no mesmo balcão que gente indo ao trabalho. E um pastel de feira não faz mal a ninguém. São Paulo mudou muito nas últimas décadas. São Paulo sempre muda muito. Ficou melhor e pior. Ela ganhou a violência urbana. A desigualdade nunca foi tamanha. E para um deficiente, que no caso Marcelo Rubens Paiva é um deficiente físico, tá? Está sempre atrasada em relação a outras cidades. Suas calçadas são difíceis. O transporte público não é adaptado, mas ele ganhou a mostra de cinema, festivais de jazz, um número enorme de casas noturnas, restaurantes e livrarias. A cada ano, teatros e cinemas são inaugurados, institutos culturais também, e quase sempre há acesso para os deficientes. Bem, entre os passarinhos do campo, o barulho do mar, as cigarras cantando, prefiro o mundo. Então, o texto, né, pessoal, é um artigo de opinião, tem uma linguagem coloquial, assim, né, não é uma linguagem ultra formal, e ele meio que declara o amor dele pela cidade de São Paulo por N motivos aí que ele expressa, né? São Paulo dá acesso, na visão dele, a muitos bens de cultura, a muitos produtos, a muitos serviços, né, que às vezes você não encontra em outros lugares, em horários difíceis. Na visão dele, São Paulo é uma cidade cosmopolita, e é mesmo, né? Mas é uma cidade de muitas pessoas e de pessoas diferentes que conviveriam, segundo a visão dele, de maneira assim cordial, né? Ele vai descrevendo as cenas aí, tá? Isso é a visão do Marcelo Rubens Paiva, que ao final, nos últimos parágrafos, não deixa também de levantar alguns problemas que ele já via na São Paulo aí de 2004, ok? Agora nós vamos ler o artigo do Ferrez, Sobreviver em São Paulo. O Ferrez, ele é um escritor que ele vem da periferia de São Paulo, da periferia da Zona Sul de São Paulo, e ele meio que na época começou esse movimento aqui, né, deu voz à literatura marginal, que hoje em dia é mais conhecida, mas na época não era não. Tá? Você vê que o título do Ferrez já é bem diferente. Ele não fala em viver em São Paulo. Ele fala, a Folha pergunta, é difícil viver em São Paulo? Ele fala em sobreviver em São Paulo, que é bem diferente de viver, tá? Então vamos ler o texto do Ferrez. Parece até um título fácil, mas na realidade não. Bom, é sim, para quem mora em determinado lugar de São Paulo. Pode-se dizer que a cidade é subdividida em duas, e isso é claro, central e periférica. A parte difícil é dizer quem cerca quem. Que os moradores da periferia, como eu, tá ligado? Vão ao centro para prestar serviço, não é nenhuma novidade. Mas e a diversão? E desfrutar a cidade? Aí são outros 500. Ou melhor, são outros 450. Aqui ele faz uma alusão, né? E aí são outros 500 são outros 500 anos, é outra história, né? Outros 450 anos da história de São Paulo. Poderia citar milhões de motivos para não gostar da cidade. Poderia divagar por 1000 fitas, mas a cidade é mãe. Terra de arranha-céus, pátria dos desabrigados, lar de Germano Matias, que é um conhecido sambista aqui paulistano. E sempre será assim. São Paulo continuará iludindo com sua leve manta, e se andarmos à noite por ela,
Não veremos somente boates, bares, casas de relaxamento, ruas nobres que parecem as de Londres, comércios luxuosos que nos fazem ir para Tóquio, lojas que nos levam ao passado e a pôr um pé no futuro. Mas se olharmos com detalhe, veremos crianças, filhos de seus não tão ilustres moradores, acompanhados da famosa Senhora do Chapelão, a fome, em quase toda a esquina. Esse é só um lado da cidade? Pode ser, sangue bom, mas é o lado que eu conheço, com que eu convivo, de onde vejo somente as costas do Borba Gato. Aqui eu coloquei uma imagem, tá, pessoal, da estátua do Borba Gato, que é um bandeirante, né, que oprimiu quilombolas, indígenas, enfim, tá? E aí, hoje até, depois da leitura do texto, eu vou fazer um parênteses, tá? Enfim. De onde vejo somente as costas do Borba Gato, segurando seu fuzil, deixando claro que estamos sendo vigiados. O lado que me dá a lágrima, que reparte a dor da perda. O lado de quem não tem lado, de quem nunca é retratado. Dá até rima. Seu carro tem ar-condicionado, aqui na perifa, só moleque descalço. E ele continua. Venham festejar com o vizinho que saiu da cadeia 2 dias e ainda não sabe como irá fazer para comer e se vestir. Vem que tem vaga para você. Aqui é São Paulo, a terra onde matar periférico causa silêncio e frustração, e matar do outro lado da ponte causa indignação, passeatas, mudança na legislação. E todos falam pra caramba, montam tese, mas passam um dia aqui pra ver se sobra orgulho dos textos mentirosos, dos verbos bem colocados, das frases bem montadas que emocionam, que chocam e que no final são tudo um monte de mentiras. Porque a São Paulo ao seu redor é de concreto e a nossa é de lama. A sua é Moema, Morumbi, Jardim Paulista, Pinheiros, Itaim, Bibi e Alto de Pinheiros. A nossa é Jardim Ângela, Iguatemi, Lajeado, São Rafael, Parelheiros, Marcilac, Cidade Tiradentes, Capão Redondo. São conhecidos bairros bem periféricos de São Paulo, tá? Palavrão aqui na comunidade é desemprego. Aqui é Sampa também, mas do marketing estamos além. Do marketing nós estamos além. Fora da festa, fora da comemoração. O quê? Ah, a parte boa da cidade? Bom, acho que eu vou passar essa. Vou deixar para alguém que viva nela. Pois o termo aqui para nós é sobrevivência. Mas com certeza deve ter muita coisa boa nela. Sampa é bem grande, né? E tem muita diversidade cultural, assim como social. Somos somente um reflexo de tudo isso. Os catadores de materiais recicláveis, os balconistas, os motoristas, os flanelinhas, as empregadas domésticas, os vendedores ambulantes, os vigilantes, os meninos da FEBEM, os 118 mil presos de todo o estado e mais uma porrada de gente que te saúda e te deseja mais consciência e consideração nesse aniversário, São Paulo. Texto forte, né? Ele mostra o outro lado, né? Ele vê a cidade como subdividida entre o centro, a São Paulo, que tem realmente essa diversidade cultural, mas que não atinge a todos. Do outro lado da ponte, como ele diz, né? Existe uma São Paulo que não dá para se orgulhar, né? E aí ele vai dizendo por que não vai dar para se orgulhar. Violência, fome, desemprego, violência policial. E aí esse texto foi feito em 2004, né? E leva a gente a pensar, né? O que mudou isso? Então são 2 pontos de vista, tá? São 2 pontos de vista diferentes, contraditórios. Um fala de um ponto, de um lugar, não que esteja mentindo, mas a gente muitas vezes fala da onde a gente conhece, da onde a gente vive, né? Então, eu quero que vocês
Espero que eu tenha ajudado na leitura desses textos. Eu não vou ficar explicando o texto detalhe por detalhe, porque eu acho que deu para perceber, né, a diferença desses pontos de vista. E aí vocês vão fazer essas atividades que estão no caderno Trilhas de Aprendizagem, são questões relativas a esses dois textos, porque na semana que vem a gente vai fazer uma redação que tem a ver com esse tema, tá ok? Obrigada, espero que eu tenha ajudado.